Fala galera, hoje eu tô aqui para responder o questionamento de vocês com relação aos materiais de mestre preparo. E por isso eu tenho aqui vários equipamentos para mostrar para vocês e falar um pouco da variação do material do equipamento e o que isso pode impactar na bebida. Muitas pessoas me questionam se o equipamento que eu estou preparando o café pode impactar o equipamento. Quando eu falo assim, o material do equipamento, o qual está sendo preparado o café, pode impactar de alguma forma no sabor. E muitas das vezes eu recebo esse questionamento, está voltado para aqueles que têm variação. Um exemplo aqui, ó. O V60 eu tenho aqui, ó, duas possibilidades do mesmo equipamento. Uma em um plástico mais resistente, né? Um plástico não é um plástico qualquer, e a outra é em vidro. No V60, que é um caso muito comum, a gente tem cerâmica, vidro, nós temos em titânio, em cobre, inclusive em ouro. E aí a dúvida é, se o material muda, isso vai implicar o que no sabor? Basicamente, pessoal, o que vai mudar é a performance de temperatura do resultado. A cerâmica, ela acaba absorvendo um pouco mais a temperatura a partir do momento que ela está bem escaldada. O plástico, há quem diz que conforme o tempo vai usando, pode ser que você tenha uma pequena microextração de plástico na extração. Eu acredito o seguinte, a empresa que desenvolveu esse equipamento, obviamente ela fez vários testes. Isso aqui não é um plástico qualquer. Vamos pensar agora no quesito resistência. A cerâmica, obviamente, ela pode sim cair no chão e quebrar. Aqui você vai ter o seu porta-filtro por mais tempo. O vidro já tem uma capacidade de absorção térmica meio que imediata. A partir do momento que você paga essa água quente no vidro, ele recebe o calor e rapidinho dissipa. Depois você tem o aço. O aço também tem uma absorção de temperatura diferente. Aí tem a questão do ouro. O ouro acaba sendo só uma questão luxuosa, mas se você for pegar o isolamento térmico e a capacidade de absorção de temperatura do ouro, do inox, cobre, eles são muito parecidos quando trata desses metais. Cabe só uma questão aí de ostentação. Basicamente, se a gente fosse olhar para o mesmo método, o que vai mudar, eu diria que tem que ser a agilidade do barista na hora de preparar ou da forma que você está preparando em casa, para você não perder a temperatura da água em relação ao material do método que está sendo usado. Essa é a diferença básica, quando a gente fala assim, o mesmo método, várias diferenciações de matéria, né, de construção daquele equipamento. Agora, quando o assunto é filtragem, aí a gente também tem uma variação de filtros no mercado. Voltando como exemplo o V60, hoje a gente já tem filtros para V60 em papel cru, que é o papel reciclável, em inox, filtro para V60, inclusive de pano já existe. Aí sim, a gente começa a ver uma interferência no sabor devido ao sistema de filtragem. E aí, quando fala em filtragem, pessoal, a gente tem equipamentos que têm uma filtragem embutida. Um exemplo, Soft Brew, ele tem um sistema de filtragem em aço inox. A prensa francesa tem um sistema de filtragem também, que é uma trama de aço. Você tem o coador de pano, que é considerado, glória a Deus, por si só um equipamento, e hoje em dia tem um sistema de recebimento numa jarra de vidro. Aqui um equipamento que já não necessita de um porta-filtro, ele por si só é o porta-filtro e é em metal. A Aeropress já tem filtro em papel, filtro em metal. Aí sim a gente pode modificar a percepção de sabor da bebida de acordo com o sistema de filtragem aplicado. Para que a gente possa entender, de uma maneira geral acontece assim: todo sistema de filtragem em metal, ele necessita de uma moagem um pouco mais grossa para evitar o excesso de micropartícula na bebida. É o que a gente chama de métodos de preparo de xícara suja. Esse é um ponto negativo do metal. Ele sempre solta um pozinho e isso às vezes o consumidor não gosta muito, né? Algumas pessoas criticam esse pozinho por algum motivo. Mas tem o benefício de ter uma maior extração de óleo, não ter nenhuma retenção nesse sentido, né, de
perder o óleo do café, e aí os equipamentos de metal acabam trazendo uma sensação para o paladar de mais oleosidade. Dependendo do café que está sendo aplicado dentro dessa forma de preparo, isso pode ser visto como um baita benefício. Se você quer mostrar que o seu café tem uma incidência maior de corpo, mais oleoso, um filtro de metal vai ser muito bem aceito. Vantagem da filtragem em metal, ele acaba sendo mais ecológico, porque quando trata-se do papel, a cada filtragem você precisa renovar o papel. E aí, se você não tem consciência de fazer um trabalho de reciclagem do papel, ele vira um resíduo para a natureza. Consequentemente, vocês vão ver que os filtros de metal, de uma forma geral, eles são um pouquinho mais caros, né, do que o comum, né? Mas, porém, você vai ter ele aí por muito tempo. Até o dia eu joguei o meu da Aeropress no lixo, descuidei, foi-se embora. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Papel, uma coisa que é necessário no papel. Fazer uma higienização sempre que for usar, porque o papel ele tem uma possibilidade que é roubar um percentual do óleo do nosso café. Então, quanto mais higienizado ele tiver, menor vai ser o sabor que ele pode provocar, menor vai ser a absorção de óleo que esse papel pode ter na hora do preparo do seu café. E ele não traz resíduo para a xícara, e isso é um ponto positivo, né? E de uma forma geral, pelo que a gente percebe do consumidor brasileiro, principalmente, ele é muito aceitável no paladar do brasileiro. Inclusive, eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo que a gente faz uma comparação da filtragem do papel e a do pano, para que vocês possam entender os grandes diferenciais entre o pano e o papel. Já que eu falei de pano, vantagem de se filtrar café no pano é que o pano tem, em relação ao papel, a trama mais aberta. Então a incidência de óleo na bebida, de sabor, parece que o café fica um pouco mais intenso. Problema, o pano traz um gostinho característico do pano e a gente não vai conseguir eliminar isso facilmente. E além de outros probleminhas que o pano pode trazer. Pode ser que você sempre vai trazer um resíduo e um sabor característico de uma outra extração para aquela que está sendo atual. Vantagem, o pano vai durar mais que o papel, tem uma certa pegada sustentável aí que você pode absorver disso. Desvantagem, o pano não é eterno, né? O pano pode gerar algum tipo de contaminação. Enfim, vou deixar aqui no card e lá a gente fala mais aprofundado do sistema de filtragem, papel e pano. Bom, tem um outro que não está presente aqui no nosso cenário, que é o sistema de filtragem nylon. É muito comum nas cafeteiras elétricas e também já existe alguns porta-filtros que a gente encontra por aí com essa tramazinha de nylon. O que a gente percebe no filtro de nylon, obviamente, ele tem as vantagens de durabilidade, essa questão da sustentabilidade, que você não está usando papel continuamente, assim como o metal, mas segundo alguns relatos, o nylon traz sabor, que o nylon é uma variação aí de plástico e normalmente nos filtros de nylon que a gente conhece, ele tá, eu diria assim, suspenso por uma armação de plástico. Então a gente consegue perceber algum sabor, porque pelo menos os que eu conheço que são filtragem nylon, o plástico não é um plástico preparado, né? Não é um plástico pensado para filtragem em café. E isso acaba trazendo algum tipo de sabor para a bebida. E outra desvantagem é, o nylon deixa sim passar algumas fagulhinhas de café e traz um resultado de xícara suja. A gente já percebeu também nos testes de filtro de nylon que o óleo é retido pelo nylon, por incrível que pareça, mas perde-se ali e existe uma retenção de óleo na hora que vai usar o filtro de nylon. Os materiais mais comuns aí a gente já falou, agora eu vou deixar aí como artigo de curiosidade. Apenas uma curiosidade. Que já existem sistemas de filtragem, inclusive de pedra. Vocês acreditam nisso? Eu? Não sabia. Vou deixar aqui uma imagem do filtro de pedra para que vocês possam conhecer e depois vocês pesquisem aí. Existe aí no mercado diversas formas de filtrar, às vezes o mesmo equipamento. Ele varia o material e isso pode sim comprometer a temperatura, não o sabor. Agora, o sistema de filtragem, ele influencia diretamente no sabor. Eu, Gabriel, uso muito no meu dia a dia equipamentos de vidro. O plástico tem um problema. Se o seu barista não for cuidadoso na hora de higienizar, ele pode sim sofrer algum tipo de ranhura. E essa ranhura pode condicionar algum tipo de sujeira. E aí, com o tempo, isso vai prejudicar o seu paladar. O vidro, a gente tem um condicionamento melhor de limpeza. Você consegue vir aqui com uma buchinha, esfregar e higienizar ele 100% sem deixar nenhum resíduo posterior
posterior à limpeza. Então, eu, Gabriel, gosto muito dos equipamentos de vidro, porque eles têm esse condicionamento térmico, eu acho que quase que imediato, e eu uso muito no meu dia a dia os filtros de papel, que para mim eu consigo, assim, olhando para o V60 principalmente, eu consigo ter um bom resultado e os cafés são bem apresentados na filtragem de papel. Não descarto os filtros de metal, eu acho que a gente tem que olhar para eles com bons olhos, só lembrando que todo filtro de metal tem que ser muito bem higienizado para não contaminar os próximos cafés extraídos, seja ele um coador, uma prensa francesa, soft brew, também pode ocorrer de ficar algum resíduo ali nesse metal e aí isso vai danificar. Então os filtros de metal têm essa pegada sustentável, são muito bons, mas pessoal, tem que higienizar da maneira correta. Papel, faz o descarte da borra e direciona esse papel para reciclagem e aí você vai estar fazendo a sua parte. Eu acho que um dos nossos desafios quanto barista é acompanhar esse mercado louco de mestre de preparo, que todo dia sai um diferente. Então, a gente se vê semana que vem e até o próximo Mestre de Preparo.